Eu preciso começar esse vídeo pedindo desculpa, tá, pessoal? Preciso começar esse vídeo me desculpando com você, torcedor do Atlético. Preciso começar esse vídeo me desculpando com o Lucas Esquivel, porque eu confesso pra vocês que eu me esqueci o quão bom o Lucas Esquivel era. Mas é foda também, né? Vamos ser sinceros aqui. Essa rotina que a gente vive de, pô, tem um jogo absurdo do Lucas Esquivel, aí depois ele fica 3 meses fora, aí depois, cara, é difícil. Eu não que o Lauderic não esteja bem, mas é diferente, sabe? É diferente. É o tipo de jogador que você lista que seu time tem e você fala, cara, a gente tem um dos melhores do Brasil aqui. A gente tem um jogador pronto pra chegar, jogar e fazer a diferença. E foi exatamente isso que o Lucas Esquivel fez hoje. Chegou, fez o jogo dele e acabou fazendo a diferença. E eu sempre falei com vocês, gente, que o Lucas Esquivel era um jogador com muita capacidade de participar das 3 fases do jogo, né? Defendendo, construindo e atacando. E acho que hoje foi mais uma grande demonstração que o Lucas Esquivel é muito capaz de fazer e tá presente nas 3 fases do jogo. Construiu, defendeu e atacou e acabou sendo fundamental em todos esses cenários, em todos esses momentos. Defendendo, o Lucas Esquivel fazendo uma posição de zagueiro, é sempre muito importante falar. E tem um ponto interessante da coletiva do Odair, porque o Odair ele fala claramente que ele escala o Esquivel como zagueiro, mas esperando alguns momentos que o Esquivel ele possa se desprender, dobrar com o Léo Derek para gerar uma superioridade numérica ali pelo lado esquerdo, mas como zagueiro foi o líder de recuperações de bola do Atlético junto ao Bruno Zapelli com 10 recuperações de bola. Ou seja, defendendo, fez muito bem o seu papel, melhor do que qualquer outro jogador do Atlético na partida, melhor que qualquer outro defensor do Atlético no jogo. Então acho que isso já fica aí o ponto positivo para a gente exaltar e exaltar muito o Lucas Esquivel. E aí gera uma pergunta para o futuro, né? Será que é o Lucas Esquivel essa peça que realmente falta na zaga do Atlético? Será que a gente pode tocar uma temporada com o Lucas Esquivel realmente sendo esse zagueiro? Porque eu acho que desde que começou a fazer esse papel de zagueiro, o Lucas Esquivel ele só melhora nessa função. O Lucas Esquivel só cresce nessa função. O Lucas Esquivel só se estabelece nessa função. Então, na minha visão, o Atlético deve contratar um zagueiro. Mas na minha visão também, o Atlético tem ótimas alternativas de encontrar zagueiros a partir de jogadores de outra posição que podem fazer um papel muito importante no time do Atlético. O Luiz Gustavo, o Benavides e, obviamente, o Lucas Esquivel. Então, defendendo, fica a marquinha ali. Construindo, a gente fala de um jogador que estava na última linha, então a construção dele estava muito mais voltado para a saída de bola. Mas construindo, ou seja, mantendo a bola confortável no pé do Clube Atlético Paranaense, foi nada mais, nada menos do que 86% de aproveitamento nos passes. E quando a gente fala de 86% de aproveitamento dos passes, é basicamente ter errado uma bola longa ou outra. Cara, você ter a segurança que um jogador como esse vai fazer a sua saída de bola, não tem como descrever de outra maneira a não ser um luxo. Porque a gente viu no Atletiba como uma saída de bola errada, ela tem um preço. E o Lucas Esquivel qualifica esse processo de transição para o Atlético conseguir sair da defesa e chegar no ataque nos melhores cenários possíveis muito, muito, muito bem. E aí a gente vai para outros pontos. O Lucas Esquivel é um cara que consegue sair da zaga e se aproximar do meio-campo e se aproximar do ala esquerda para fazer com que o Atlético siga construindo de maneira eficiente e tendo ali uma cabeça pensante. Porque um cara que tem 86% de posse de bola, ele é um organizador do time. Ele é um maestro do time. E a gente sempre definiu o Esquivel como um camisa 10 da lateral esquerda, né? Mas o fato da gente hoje estar chamando o Esquivel de camisa 10 da zaga mostra que, até como zagueiro, a capacidade de passe dele acaba falando mais alto. Então, dá um check ali também no sentido da segunda fase do jogo, que é esse sentido de construção. A gente vai pro
terceiro ponto, que é atacando. E aí, cara, realmente, não foi um jogo que o Lucas Esquivel esteve presente no campo de ataque o tempo inteiro. Não foi. Isso pra mim tá muito claro. Mas não tem como não falar que não foi um jogo que o Lucas Esquivel não influenciou ofensivamente. Ele simplesmente deu a assistência da vitória do Atlético. E é aquilo, né? Pô, óbvio, já tinha mudado a formação. É um debate que eu acho que a gente tem que ter a partir de agora de qual é o esquema tático ideal do Atlético, se vai ser com dois zagueiros, se vai ser com três zagueiros, e esse esquema com dois zagueiros naturalmente dá mais liberdade pro Lucas Esquivel. Mas o cara chegar 45 do segundo tempo, olhar uma galera na área e encontrar aquele passe, cara, é coisa de camisa 10. É coisa de jogador tecnicamente muito avantajado. É coisa de jogador, cara, de uma capacidade técnica absurda. Durante a pré-temporada eu perguntei, né, para algumas pessoas, quem tá sendo destaque? Eles falaram, cara, os dois jogadores mais diferentes do Atlético são muito óbvios, assim. É o caso do Bruno Zapelli, é o caso do Lucas Esquivel. E acho que ficou claro nesse jogo. Foram dois caras que competiram muito, os dois líderes de recuperação de bola pro Atlético. Mas são os caras de mais visão, são os caras de mais capacidade de construção, são os caras de mais capacidade de desequilíbrio. Então, na minha visão, cara, assim, eu saio desse jogo decepcionado com algumas atuações, mas mais empolgado ainda com as referências técnicas que o Atlético tem. Eu acho que essa vitória ela passa muito pela base, pelos garotos que entraram, mas passa pelas referências técnicas que o Atlético tem. Um time que tem Lucas Esquivel, um time que tem a capacidade técnica de um lateral esquerdo que pode influenciar tanto no jogo, tem um Bruno Zapelli que é um jogador encantador. Encantador. Vai ter vídeo do Bruno Zapelli ainda hoje, é um natural. E você ainda tem um Kevin Viveiros, que é esse atacante insuportável. O Atlético não é qualquer time no Campeonato Brasileiro. O Atlético é um time de capacidade no Campeonato Brasileiro. O Atlético é um time diferente no Campeonato Brasileiro. E acho que precisa ser tratado dessa maneira. Então, Esquivel deu um recado. O Atlético tem um pilar técnico no Lucas Esquivel. O jogador que seja na zaga, seja na lateral, pode fazer o jogo mudar com uma ação, com um momento, com um desequilíbrio. E, cara, o Atlético vai precisar muito desses momentos de desequilíbrio que o Lucas Esquivel ele pode proporcionar para a equipe. Então, assim, jogaço contra o Santos do Lucas Esquivel e que quinta-feira que vem contra o Corinthians ele repita essa atuação porque vai enfrentar um Mateuzinho, vai enfrentar um time muito mais forte do que o Santos e a gente vai precisar dos nossos melhores jogadores e não tem como não listar o Lucas Esquivel nessa tão capaz e técnica lista de jogadores. Valeu? Tamo junto, é nóis.